eu ia falar, vamos dar um pulo lá em Belém, mas eu acho que ele já não está mais em Belém. A Série B já acabou, mas tá aí, ó, o nosso Guto Ferreira, grande Guto Ferreira, um cara gente finíssima, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro e agora também mais um rei do acesso. Guto Ferreira, um prazer falar com você aqui em primeiro lugar e parabéns por esse acesso histórico do Remo, Guto. Obrigado. Boa tarde a todos aí do programa, né? É um prazer enorme estar podendo estar trocando palavras aqui, conversas com vocês aqui. Eu estou em Piracicaba, estou em casa aqui já. Cheguei ontem à noite. Aí, que beleza. Ô, Guto, antes da gente iniciar as perguntas, o bate-papo, eu até fiz aqui um apanhadão aqui para vocês terem noção da importância do tamanho dessa conquista, né? O Remo ficou em 4º lugar na Série B, mas 4º lugar na Série B, subiu para a Série A. O Remo não disputava a Série A, sabe há quantos anos? 32 anos. O Remo foi rebaixado junto com o Náutico em 94 e aí não subiu mais. Então, desde então, o Remo não disputa a Série A. Essa volta aí do Remo também marca o retorno de um futebol do Norte, à elite do futebol brasileiro. A edição de 2005 do Brasileiro foi a última com a participação de um time da região norte do país, foi justamente o Paysandu, que é o rival do Remo, né? O Paysandu que acabou, inclusive, rebaixado, lanterna da Série B. Ele foi rebaixado no ano seguinte, 2006. Desde então, todas as outras regiões do país têm representantes na elite do futebol brasileiro, menos a região norte, né? No caso, Remo e Paysandu. Em 93, o Remo foi o 7º colocado, foi sua melhor colocação. Em 2009, 2011 e 2013, o Remo chegou a ficar sem divisão nacional. E aí o time foi de 2024 da Série C para a Série B e agora em 2025 da Série B para a Série A. Tá aí o grande Guto Ferreira, que com 5 acessos na carreira se juntou ao nosso ele é pernambucano, mas o nosso Givanildo Oliveira aqui também, né? Tem muita história. Importantíssimo esse acesso aí, né, Guto? Eu imagino como é que foi a festa aí, da metade, claro, de Belém, né? Porque a outra metade não fez tanta festa não, né? Foi maravilhoso, né? Eu acho que desde o início da campanha foi uma crescente, né? E na reta final a coisa já estava tomando assim um rumo muito legal e conseguir o acesso foi maravilhoso, né? É difícil de descrever, né, o sentimento do povo paraense, dos torcedores azulinos, né? Mas foi maravilhoso, uma energia ímpar, né? E que bom que a gente pôde fazer parte, pôde contribuir para que esse grande clube pudesse retornar à Série A. Eu me lembro, inclusive, o Diogo Finelli, nosso produtor, tá lembrando aqui também, em 94, na repescagem do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu de 5-1 do Remo no Mineirão. Gol, inclusive, marcado, um dos gols marcados pelo Cuca. O Cuca jogava no Remo nessa época. É verdade. Lembra disso, né, Léo? Lembro. E o Atlético goleou lá no Mangueirão o Remo. Isso. Com um show que talvez tenha sido a melhor apresentação do Renato Gaúcho com a camisa do Atlético. Mas um abraço pro Guto, prazer falar com ele mais uma vez. Realmente repercutiu e muito, né? A volta do Remo à primeira divisão e foi assim, daquele jeito mais gostoso, né, Guto? Pra quem tá assistindo, né? Porque foi de virada e com o Mangueirão super lotado e com a torcida acreditando, inclusive, em outro resultado que era a derrota do Criciúma e no final das contas deu tudo certo. E um dos pilares do seu time foi o Pedro Rocha, que jogou aqui no Cruzeiro. E, se não me engano, o João Pedro é o mesmo jogador que pertence ao Cruzeiro, né? Gostaria que você falasse sobre eles, se eu não estiver enganado. O João Pedro que deve ter... É o Pedro Rocha. Não, o Pedro Rocha jogou no Cruzeiro. Isso. Mas o João Pedro fez 2 gols, né? Pro Remo. Não é o mesmo do Cruzeiro. O João Pedro... Pode falar, Guto. Um abração. Abração. Um abraço. É um prazer estar podendo conversar contigo também. O João Pedro é um atacante guineense, né? Que joga pela seleção guineense, embora seja nascido em Portugal, né? Os pais são guineenses e que veio do Vietnã. Estava jogando no Vietnã. E que foi super decisivo, né?
Agora, ô Guto, como é que foi esse Com trabalho certeza. aí de pegar o Remo no meio do caminho e conseguir fazer o time subir? Eu lembro que a gente noticiava aqui até uma insatisfação. Ah, a torcida tá pé da vida com o Marcos Braz, né? Que é um dos responsáveis aí pelo futebol do Remo. Você não encontrou uma situação muito fácil aí não, né? Nós chegamos para os 10 últimos jogos, né? É, sendo que para a gente subir tinha que ter 8 vitórias em 10 jogos. A gente já conhecia a equipe de estar trabalhando na Série B, de estar acompanhando, de poder fazer uma avaliação mais correta, né, mais profunda, né? E a gente sentia que o Remo era uma equipe que estava num momento em baixa, mas tinha qualidade para chegar onde a gente conseguiu colocar. Seria um trabalho muito difícil por causa do número de vitórias em 10 jogos. Mas nós abraçamos, né? Abraçamos o momento e fomos para lá. Quando a gente é apresentado, alguns repórteres até colocaram que a torcida já estava duvidando da permanência na Série A. Na Série B, desculpe. Porque em outros momentos o Remo tinha tido alguns problemas, justamente tendo a pontuação que tinha naquela rodada, né? E depois desandou e acabou caindo. E o presidente, o Tonhão, de imediato falou: aqui ninguém jogou a toalha. E foi a ideia que eu fui também. Nós tivemos algumas conversas com o grupo, né? Interpelando para a situação de comportamentos dentro de campo, que a gente precisava mudar a atitude, né? Precisava acreditar mais, procurando resgatar a confiança, ajustar posicionamentos e até equilibrar a equipe, mudando algumas peças em termos de características, né? E foi dando certo, já logo na estreia contra o CRB, uma equipe que, embora não tenha chegado, uma equipe muito difícil de ser batida, jogou um futebol de muito bom nível. O Barroca fez um trabalho maravilhoso, né? Infelizmente não conseguiu colher o objetivo, mas isso não denigre em nada a qualidade do trabalho dele. E nós conseguimos vencer de virada, saímos perdendo de 1-0, viramos 4-1 e tomamos o 4-2 no apagar das luzes. Na sequência, nós fomos para Ponta Grossa e, nos minutos finais, conseguimos o golzinho lá que nos deu os 3 pontos. E aí começou a encorpar. E veio o Atlético Paranaense, conseguimos vencer. Aí foi para o Clássico, conseguimos vencer. Saímos ganhando 2-0, tomamos o empate e nos acréscimos num gol de falta maravilhoso do Diego Hernandes, né? E a equipe foi crescendo, conseguimos 6 vitórias. Aí veio o jogo contra a Chape, que praticamente estava selado a 7ª vitória. No último lance do jogo, nós tomamos um empate. E uma coisa, né? Quando isso acontece e está próximo do momento de selar a classificação, todos os times oscilam um pouco, né? Aquela responsabilidade de fechar logo, né? E aí nós fomos para Novo Horizonte, um jogo dificílimo, conseguimos empatar o jogo, poderíamos, se tivéssemos um pouquinho mais de jogo, até ter vencido, porque nós tivemos um bom tempo com jogador a mais, mas o campo não oferecia muito boas condições, por causa de chuva e tal, campo totalmente embarrado, né? E acabamos perdendo para o Avaí. Quando a gente perde para o Avaí, a gente deixa de ter o controle da classificação, de depender somente de nós. Aí fica aquele impasse, né? Mas eu, desde o momento que eu estou saindo do campo, eu já virei para a torcida e falei: ainda não acabou.
porque a gente acreditava que a gente podia reverter. E isso aconteceu, né? O Cuiabá ganhando do Criciúma em Cuiabá, que é sempre muito difícil jogar lá, e o Cuiabá é um time também altamente competitivo, e nós conseguimos vencer de virada em casa, com uma festa maravilhosa, quase 50 mil pessoas no estádio, enfim, uma vibração da chegada, e o pós eu acho que não parou ainda, as festas acho que não Nós pararam ainda. estamos vendo, inclusive, muitas imagens aí, né, Guto? Tanto de você, da comemoração dos jogadores, o torcedor também. E o Lélio lembrou bem aí, o Pedro Rocha jogou no Cruzeiro, foi o artilheiro da Série B. Importantíssimo aí nessa campanha. Maria Gabriela Meireles, que já entrevistou. Fala, Lélio, diga, Lélio. Seabra, não, rapidamente. O João Pedro, que é o do Cruzeiro, ele estava emprestado ao Volta Redonda. Que Isso. fica esclarecido. Ele tá Legal, legal. voltando pro Cruzeiro agora, inclusive. Ele até postou hoje, tem uma postagem até enigmática lá, despedindo e tal, aí a gente, vamos saber se ele volta pro Cruzeiro, como é que vai ser o futuro do João Pedro. Isso. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, né? Sobre o João Pedro do Cruzeiro, esse sim. Mas a Maria Gabriela Meireles inclusive, já te entrevistou, né, Guto? Exatamente, Guto. Boa tarde para você. Sim. Foi no início do Boa ano, tarde, Seabra, Maria. mais ou menos em fevereiro. O Guto participou do Firula comigo, com o Lucas e com o Natan. E a gente conversou muito, Guto, sobre essa loucura, né? Que é o calendário do futebol brasileiro. E agora o Remo, com 5 Verdade. competições, né? Antes do Campeonato Paraense, vai ter essa Supercopa Grão-Pará. Queria que você me falasse um pouquinho qual que é a sua expectativa, enfim, como que já está esse planejamento para o ano que vem, com tanta competição, né? E o Campeonato Paraense também, que está um pouquinho mais enxugado, né, para essa próxima temporada. A gente vinha conversando, né? Nós não paramos, vinha conversando. Ainda nós não renovamos o contrato, então tem algumas situações ainda a ser ajustadas para ver se continuaremos ou não, né? Vamos ver como é que vai ser. Mas a gente não deixa de trabalhar, não deixa de fazer a nossa parte, né? E dentro disso, vem se conversando, reuniões e mais reuniões. Quando eu não estou dando entrevista, estou fazendo reunião. O nosso setorista de Cruzeiro também, Rafael Nobre, vai conversar com você também, Guto. Até Guto, um prazer poder falar com você e muito bom ter você Prazer aqui pra é gente meu, poder Rafael. aprender um pouquinho mais de futebol. Que isso. Guto, até para poder puxar um pouquinho do Cruzeiro, né? O Marcos Braz esteve aqui em Belo Horizonte e teve um contato com o Pedrinho. Ele tá nessa leva aí também da turma que ainda não acertou a renovação, né? O próprio João Pedro também tá nessa leva. Sim, exatamente. É o Pedro Rocha, João Pedro, confundi. O Lelhão tá te confundindo. Pedro Rocha. Então, para poder falar um pouquinho do trabalho do Marcos Braz, como é que foi trabalhar com ele? Ele que estava nesse primeiro momento e até surpreendeu a turma nesse trabalho à frente do Remo. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho dele e como é que foi poder chegar no objetivo que vocês traçaram para a temporada à frente do Remo. Não, foi tranquilo, cara. É um cara experiente, né? Um cara que sabe o que fazer, pressão para ele, para quem trabalhou com a pressão do Flamengo, é muito fácil trabalhar em qualquer outro clube do Brasil, né? Então, foi muito tranquilo, sem problemas, e a gente pôde se ajudar, né? E pudemos juntos aí conseguir esse acesso maravilhoso para o fenômeno azul, que realmente é um fenômeno. Muito bom. O Marcelo Souza, lá de Divinópolis, ó. Parabéns, Guto Ferreira. Se não me engano, a última vez que o Remo disputou a Série A foi em 94, exatamente, ô Marcelo. Na sua opinião, foi a Série B mais equilibrada que o senhor... Olha, mandou o senhor aqui, que o senhor disputou, ô Guto? Com certeza. Aliás, constatado até pela forma que aconteceram os acessos, as definições. Nunca tiveram tantas definições na última rodada e o campeão só se definiu na penúltima rodada, o acesso dele. Se pegar as proximidades, a pontuação foi baixa e a proximidade das equipes muito próximas em termos de pontuação. E cada jogo era uma guerra. Cada jogo não tinha como. Ou você entrava e fazia o seu melhor, e ainda contando muitas vezes com a sorte, ou se não, você estava
propenso a ser batido por equipes teoricamente, né? Isso tudo é teoria, né? Inferiores. Porque na hora que a bola começa a rolar, essa inferioridade ela se equilibra de várias maneiras, né? E na Série B esse ano se equilibrou de várias maneiras e os jogos foram sempre muito competitivos e muito próximos, muito iguais. Ô Guto, eu queria que você falasse um pouco. Tem uma curiosidade nesse elenco do Remo. Primeiro essa camisa 100 aí é de qual clube seu aí? É do Ceará. Ah, do Ceará, Eu bacana. tenho 100 jogos em 3 clubes, né? Ponte Preta, Bahia e Ceará. História. O do Bahia eu tenho Aí, ó. esse quadro aqui. E da Ponte eu tenho um quadro em cima junto com o plantel todo, mas eu não tenho uma camisa ou um quadro assim que detalhe esses 100 jogos com a Ponte. Poucos treinadores no Brasil têm isso. História sensacional. Queria que você falasse um pouco, tem uma curiosidade no elenco do Remo. Além, nós estamos falando aí do Pedro Rocha, que foi artilheiro da competição, ex-cruzeiro. Tem um jogador grego, né, que chegou para você, um meia. Eu não vou conseguir falar o nome dele certo. Você fala, o apelido dele é Pana, né? Panagiotis. É. Panagiotis, né? E o segundo nome? Aí eu preciso ver aí que eu sei ler. Aí eu chamava ele de Pana para resumir. Tachides. Ele chama Panagiotis Tachides. Tachides, né? Isso. Tachides, isso. Ele assinou com o Remo em setembro. Né? Jogou no AEK, onde jogou com Rivaldo, inclusive, né? E jogou em vários clubes da Itália, né? Passou pelo Genoa. Sim, jogou na Roma. Na Roma, no Verona, seleção grega, né? Isso. Me fala um pouco aí, essa experiência de treinar um jogador grego, foi tranquilo para você, Guto? Muito, muito. Um cara cabeça privilegiada. Jogou Copa do Mundo aqui no Brasil, pela Grécia, né? Não foi por qualquer seleção. Foi para uma Grécia em bom momento, uma equipe competitiva na época. Uma qualidade diferenciada. Hoje, uma idade um pouco mais avançada, estava num momento, quando veio para cá, que estava jogando pouco. Então, a gente precisava resgatar a intensidade e o volume de jogo que ele poderia oferecer. Só que era um jogador que ele conseguia, em um toque na bola, desequilibrar muitas vezes. Você pegar o jogo contra o Atlético, o gol do Pedro Rocha foi assim. Ele fez um desarme passando uma bola por cima da defesa que deixou o Pedro Rocha cara a cara com o goleiro do Atlético. Fez gols de cabeça, ele é muito alto, ele dava consistência no jogo aéreo pra gente, retenção de bola na frente também, e um cara muito, muito fácil de se lidar, inteligentíssimo, né? Entendia o português até um nível bom, né? Mas quando tinha dificuldade a gente falava bem o inglês com ele, ele falava com a gente, quando não conseguia se comunicar em português, falava em inglês. E o próprio João Pedro fala inglês, fala espanhol, né? Ajudou demais ele também, e na minha comissão tem outros 2 que falam espanhol, e mais o preparador físico que falava inglês, então a comunicação não foi difícil, né? E a parte comportamental dele muito fácil, um cara muito profissional, e você vê nas redes sociais ele faz uma declaração no final muito, muito bonita, né? Sobre a vinda dele para jogar uma segunda divisão no Brasil e exaltando, né? Essa massa azul, né? Esse fenômeno azul, cara, é diferente. É diferente, é um clube diferenciado, essa torcida é maravilhosa, é no nível das principais torcidas brasileiras. Bacana, muito bom. Abraço pro Cristiano Teixeira, lá de João Monlevade. O Daniel 2, um abraço para ele também. E tem o Zuriel Luz Freitas, tá te perguntando aqui, Guto, ó, você já foi especulado no América e acabou não dando certo sua contratação. O que faltou para você vir trabalhar no América, Guto Ferreira?
Na época eu estava empregado, né? E graças a Deus bem empregado, e tinha que fazer a opção de largar lá para pegar o América. E eu estava no Ceará, fazendo um trabalho muito bom no Ceará. E aí não foi vantagem a gente sair de lá para vir para o América. É, tá Mas o aqui. América teve outras oportunidades também que não aconteceram. Aí a gente deixou de ser o nome do América, né? Muito bom, muito bom. O Gilberto tá lá vendo a gente também, ó. Remo ter subido é bem legal e o Guto é um cara do bem, já tive a oportunidade de conhecê-lo. Um abraço pro Gilberto, tá lá vendo a gente também. É, Ô, Seabra, e só para lembrar que no início desse ano aí, nas arquibancadas do Campeonato Mineiro, estava Guto Ferreira, prestigiando o nosso campeonato estadual, né? Só para lembrar. Ô, Lélio, E seu filho continua estudando aqui, Guto? Então, ele continua trabalhando, né? Ele se formou Tá há 2 trabalhando. anos Isso. e ele trabalha no escritório do Lucas Ottoni, né? Se formou na UFMG, continua morando, vira e mexe, nós estamos visitando ele aí em BH e desfrutando dessa cidade maravilhosa aí. Ô, Lélio, desculpa ter te não interrompido, tem mas problema você não. falou aí que o Guto estava assistindo o Campeonato Mineiro. Eu, inclusive, encontrei com o Guto em um jogo no Mineirão e eu cutuquei ele lá. Falei, e aí, Guto, vem Exato. conversar com a gente aqui em o Tempo Esportes. E o Guto, super solícito, topou essa entrevista. tá sempre por aqui, né, Guto, assistindo os jogos também. Eu espero que um dia o Guto venha trabalhar em Belo Horizonte. Já falei várias vezes, eu acho que ele, o próprio Jair Ventura, ele citou bem o Barroca que nós vimos, né? Era o Barroca o técnico do CRB nos confrontos com o Cruzeiro na Copa do Brasil, sempre com trabalhos muito bem feitos. Esses técnicos, eles merecem, pelo menos na minha opinião, um olhar assim diferente, porque eu gosto do trabalho deles. Hoje existe aí, né? Brasileiro não serve. Para mim, continua servindo e muito. E eu torço para que um dia esses 3 nomes aí apareçam por aqui. É isso mesmo que eu ia te perguntar, Guto. O Valmer Almeida, primeiro um abraço pro pessoal de Vinópolis, parabéns pelo acesso do Remo, parabéns, Guto, o Atlético se salvou no apagar das luzes também. Quem mais tá falando aqui? Tem mais alguém que mandou? Ó, o Sandoval Costa, parabéns ao Clube do Remo, Azulão Paraense, muito bom. Ô, Guto, a gente tem aqui em Belo Horizonte, por exemplo, hoje, nos 2 principais clubes, né, tanto no Atlético quanto no Cruzeiro, treinadores estrangeiros, tem um argentino e um português. Tivemos recentemente, inclusive, vamos chamar de polêmica, né? Uma polêmica entre Oswaldo de Oliveira, Leão, com o Carlo Ancelotti, lá naquele evento na CBF, evento de treinadores e tal. O que você acha dessa, entre aspas, invasão de treinadores estrangeiros ao futebol brasileiro? Tem muitos argentinos, portugueses e tal. Tá tudo bem para você? Eu acho que bons treinadores tem em qualquer lugar do mundo, né? Como tem também os médios, os medianos e tem os ruins também. Todo treinador que possa agregar valores à competição e ao trabalho no país é sempre bem-vindo. O problema é quando se rotula não pela qualidade do treinador, e sim pela origem onde ele nasceu. E aí bota tudo dentro do mesmo saco, o treinador brasileiro, e tudo no outro saco, com o mesmo valor, se não é brasileiro, se é estrangeiro. Então, quando a avaliação é definida dessa maneira, aí fica difícil a gente concordar e a gente não ficar chateado com a situação. Eu não me julgo melhor do que ninguém, mas também, como diz o gaúcho, não me mexo para nenhum deles. E eu acho que tem muita gente boa no Brasil. Você vê, o Mirassol oportunizou o Guanais e está aí o Guanais brilhando. Um treinador jovem, com futebol moderno, com trabalho moderno e botando para cima um clube que sabe fazer futebol, né? E com resultados surpreendentes. E o Guanais não caiu de paraquedas ali no Mirassol. Ele veio lá de baixo, lá da C, lá da Série A2 de São Paulo, da Votuporanguense, crescendo, fazendo resultados, fez um trabalho espetacular de 2 anos no Operário Ponta Grossa, ascendeu da C para B e quase subiu
o ano passado na B, né? Então isso é maravilhoso. Hoje está valorizando todo mundo, quarto lugar, mas tem outros tantos aí que estão num patamar muito parecido. E muitas vezes o seu espaço é retirado por caras muitas vezes que não tem não trabalham nem no seu país, não tem nem a carteira para se trabalhar aqui, né? A reciprocidade de carteira para trabalhar aqui, a CBF permite. Já vieram muitos estagiários para o Brasil tirar a vaga de caras que tem que fazer CBF Academy A, B, C, D, E, F, G, Pro e por aí vai, né? Infelizmente o mercado é assim, nós temos que matar um leão por dia. O brasileiro dentro do Brasil tem que matar um leão por dia. Mas vamos sobrevivendo, né? E assim, tá? Sou fã de vários treinadores que estão no Brasil fazendo grandes trabalhos. Não é só pelo resultado do Abel, o Jorge Jesus, que passou aqui, outros, por exemplo, o Arthur, Jorge, que passou ano passado, o próprio Vojvoda, agora o Palermo dando uma guinada no time do Fortaleza. Se ele vai conseguir o resultado, não sei, mas mudou o time do Fortaleza, né? Então tem bons treinadores, mas teve outros que só passaram, só tiraram o espaço dos brasileiros. Avaliação muito mal feita para se trazer, né? E simplesmente trouxeram porque está na moda trazer os estrangeiros. Aqui, ô Seabra, já que o assunto é esse, rapidamente, é porque o rótulo, inclusive, né, que o técnico brasileiro é defasado. Você acha que está defasado em quê, por exemplo, em relação aos técnicos estrangeiros, ô Guto? Já que esse é o grande rótulo. Pois é. Sim, porque todo mundo fala que o técnico brasileiro... Porque todo mundo fala que o técnico brasileiro está defasado e é assim. A grande mídia fala o técnico brasileiro está defasado. Eu acho que não tem defasagem nenhuma. É como você disse, tem os bons, tem os medianos e tem os ruins, né? Você se considera um técnico defasado, por exemplo? De jeito nenhum. Eu não vou falar nomes aqui, mas o Cuca pegou o trabalho no pós-passagem 2 vezes de um estrangeiro, perdendo jogadores, e na hora de passar a régua fez resultados superiores a esses treinadores estrangeiros. Seja no Atlético, onde ele pegou depois de um estrangeiro e foi campeão brasileiro, com menos jogadores, e no Santos, com muito menos jogadores, ele foi vice-campeão da Libertadores. Aí a gente começa a conversa por aí, né? Hoje, André Jardine é um dos... Está entre os top 3 do México. O Chamusca, com investimentos muito mais baixos, joga de igual para igual, chega no top 5 na Arábia quase todo ano. Aqui dentro do Brasil, o Guanais é um exemplo. Thiago Nunes na LDU. Tantos aí. Thiago Nunes na LDU, tem outros tantos aí, cara. Tantos. E passaram muitos treinadores aqui que... E aí? Com investimento muito mais alto, porque é assim também, né? Quando se tem dinheiro, se vai buscar lá fora. Quando o clube está endividado, não tem poder de investimento, vai buscar um brasileiro para poder reorganizar a equipe. Aí a hora que começa a dar molho, tira, e aí vem o estrangeiro. Ô Guto, teve alguém que mandou aqui, ó, quer ver, o Rogério França, falou que eu não quis ler o comentário dele, porque ele falou que o Remo vai ser mais um azul e branco para ganhar do Atlético na Série A, fazer o quê? Beleza, tá lido então, viu, o Rogério? Quem mais está falando aqui, o Glauco Silva. Em 2004, foi o último ano que o Guto, você treinou um time no exterior.
você passou pelo futebol português também, né, Guto? Dirigi 2 clubes da segunda liga. E depois né? não voltou mais, né? Ele está perguntando aqui se não teve oportunidade ou se não voltei mais. se não você tive pretende voltar. Depende de onde, depende de como, né? Logicamente, todo mundo gosta de poder ter uma situação de trabalhar num país onde se joga um bom futebol, né? Um futebol vistoso, tenha uma visibilidade mundial e trabalhar entre os melhores ali para poder fazer resultados. Todo treinador busca isso. Eu não sou diferente. O Zuriel está perguntando aqui, Guto, por que nós não temos nenhum técnico brasileiro trabalhando nas principais ligas europeias? Ao contrário, temos argentinos e uruguaios, né? Inclusive, se você pegar aí as eliminatórias sul-americanas, os argentinos dominam, né? Eu acho que tem vários fatores em termos de Europa, né? E até da América do Sul. Nós somos o único país da América do Sul de língua portuguesa, de língua diferente, né? Todos os outros falam espanhol e nós falamos português. Então começa por aí. Então o falar o espanhol é muito importante. Depois, a questão de mercado no futebol brasileiro se paga muito melhor que esses outros. Você teria que, para nivelar o mercado a nível da América do Sul, atenção, você teria que trabalhar nos principais clubes desses países para nivelar muitas vezes com o que paga a Série B do Brasil, muitas vezes, tá? Na Europa, a licença UEFA praticamente chegou num estágio de comando, inclusive das ligas asiáticas, que através da sua licença, porque o Brasil também instituiu a licença muito tarde, e a UEFA foi entrando, né, tomando conta e criando uma defesa de mercado, né? E na Europa, agora, através do trabalho do Maurício, que é mineiro, inclusive, né? Que está ligado à Conmebol, hoje está havendo, por parte da Conmebol, um nivelamento em termos de quem tem licença Conmebol e quem tem licença UEFA, quem tem licença Conmebol para trabalhar na Europa e quem tem licença UEFA para trabalhar nos campeonatos da Conmebol. O Brasil não. O Brasil, nessa parte aí, a CADME e o presidente da CBF não defendem ninguém. É muito, muito caro e o curso tem que fazer, o brasileiro tem que fazer para trabalhar aqui, né? Mas não tem defesa de mercado. O cara com uma licença pró da Europa, nós não podemos trabalhar lá se não tivermos 5 anos trabalhando num clube de primeira divisão. Experiência de 5 anos no clube de primeira divisão. Os de lá vêm aqui e muitas vezes tem 2 meses, porque assumiu interinamente, ou então foi 10 anos assistente, o que não é a figura número 1, chega aqui, trabalha e está tudo bem. Assim é o Brasil, né? Infelizmente. Beleza, Guto Ferreira, sempre um grande prazer falar com você, Guto. Parabéns mais uma vez pelo acesso do Remo e esperamos que, bom, você não falou se vai ficar, se não vai ficar, tá em negociações e tal, mas se você ficar, um ótimo 2026 para você em todas as competições, que são 5, né, que o Remo vai disputar. Tomara que dê tudo certo aí com o Remo. Agradeço o convite, né? Um prazer enorme. Muito bom estar aqui com vocês aí. Boas festas a todos aí. Não entrou dezembro ainda, mas a gente dificilmente vai se ver, então boas festas a todos. Beleza. Você ficando aí, os treinamentos começam quando no Remo, o Guto? Só pra gente ter uma noção aqui. 2 de janeiro, provavelmente. Tá. Então vai curtir as férias. Abração pra você. Valeu, obrigado, outro Léo.
Valeu, Guto. Um abraço pra você. Bacana, muito papo muito bom. Guto Ferreira, grande treinador, um dos grandes treinadores aí do futebol brasileiro. Mais um rei do acesso do futebol brasileiro. E, bom, eu acho que pelo que ele respondeu aí, ele vai ficar aí pro ano que vem. Vai disputar a primeira divisão com o Remo. Tem que ficar, aí. né, pô? E sim, né?